Vou contar outra obra que o nosso irmão Manezinho, diácono de Araçá, estado de Minas Gerais, ele contou para mim essa obra, que eles iam suprir uma necessidade em uma casa, e a casa estava faltando comida, roupa, e eles começaram a preparar todas as coisas para suprir essa casa. E quando eles estavam tudo pronto, que eles iam para o salão da piedade, e que eles iam arrumar a parte de roupas para fazer os pacotes para levar para aquela casa, Deus desceu e falou com o nosso irmão diácono: compre um maço de cigarro e uma caixa de fósforo e leve para o nosso irmão, porque ele está com vontade de fumar e não tem dinheiro para comprar. Ele falou assim: creio que não é Deus, porque Deus manda pregar contra o vício de cigarro, e agora ele está mandando comprar e levar. Não estou acertado. E Deus respondeu e falou assim: sou eu, meu servo, é eu que estou te mandando. Compre um maço de cigarro, uma caixa de fósforo, leve para o meu servo, porque ele está com vontade de fumar e não tem dinheiro para comprar. Ele pegou e foi e comprou. E quando chegou lá no salão da piedade, ele falou para as irmãs: a roupa que vai para o nosso irmão, quem vai fazer o pacote sou eu. Aí a nossa irmã já deixou separado, ele pegou a roupa, e quando ele pegou o papel, ele deu um pouco a costa para as irmãs, porque elas não podiam entender a obra que Deus queria no momento, se elas vissem. Ele pegou e preparou a roupa do nosso irmão todinho, e foi pondo tudo em ordem. E quando terminou, ele pegou o maço de cigarro, a caixa de fósforo, pôs por cima de tudo, e já embrulhou meio rápido, escreveu o nome do nosso irmão que ia a roupa, para que ele não se perdesse depois nos pacotes, e foram suprir a necessidade. E quando chegaram na casa, ele falou: irmão, está aqui o seu pacote, que Deus preparou alguma roupa para você. E o nosso irmão contente foi abrir o pacote, e quando abriu o pacote, estava um maço de cigarro e a caixa de fósforo. Ele começou a chorar. Ele falou: irmão, isso está aí porque foi Deus que mandou, e eu só faço o que Deus manda. E ele falou que você estava com vontade de fumar e não tinha dinheiro para comprar. Ele começou a chorar. É verdade, irmão, eu não estava dormindo de noite, o sono estava indo embora, e o desespero entrou porque eu queria fumar e não tinha dinheiro para comprar. Ele falou: está aí porque foi Deus que mandou. E quando ele pôs a mão no maço de cigarro e na caixa de fósforo, Deus libertou ele na hora. Ele nunca mais fumou um cigarro. E ali foi feita essa obra, porque o nosso Deus é o Deus que opera em todas as partes. Ele entra como quer, ele faz como quer, ele não pede licença para ninguém. E quando ele quer fazer uma obra com a vida de alguém, ele vai e faz da maneira que ele quer. E muitas vezes Deus está operando na nossa vida e nós não estamos compreendendo o porquê que está sendo assim. Mas quando a obra está pronta, Deus termina de fazer aquilo que ele faz, aí nós vamos entender: puxa, Deus faz bem feito, faz certinho. É nós que não entendemos, é nós que não compreendemos, porque o operar de Deus é oculto aos homens. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. E muitas vezes o homem pensa em um caminho, vai ser feito assim, 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 e Deus está escrevendo no céu: aleluia, nada disso, vai ser assim, assim, assim. E quando o caminho de Deus aparece na vida do homem, o homem vê que tudo aquilo que ele planejou cai por terra, e aí aparece o plano de Deus. E quando aparece o plano de Deus na nossa vida, e que nós vê aquilo lá tão bem feito, nós glorificamos a Deus, como naquele dia que Jesus Cristo curou aquele gago, o surdo de Decápolis, e que ele cuspiu na língua dele e enfiou os dedos no ouvido dele. Ele falou, ele ouviu,
E de repente o povo gritou: tudo ele faz bem feito. E é por isso que nós damos glórias, porque esse Deus é bom e ele faz como ele quer.